Bem, eu estou aqui com a professora Regina Machado, da ECA USP, uma contadora de histórias. Tem uma história linda de contar histórias de encontros aí com pais, com mães, com professores, criativos, outros contadores, para inaugurar aí a nossa sessão livre infantil, para que a blogosfera materna possa aí falar mais desse contar histórias, desses grandes encontros. E aí eu queria aproveitar que você falasse um pouquinho do que significa esse encontro do contar-se, né, do que é contar essa história. E a outra a Regina deixa claro que não existe regra para contar a história, não existe dica para contar a história, que cada mãe vai perceber com seu bom senso como que qual história é adequada. Mas aí o que eu quero discutir nessa conversa hoje apesar da gente saber que é a mãe e que é o adulto, que essas histórias vão vindo, e que não existe regra, a gente tem aí uma oferta muito grande e algumas referências que são sempre as mesmas, né? Geralmente, eu sou uma mãe de 30 anos, então as mães de 30 anos têm a referência de Monteiro Lobato, da Ruth Rocha, da Ana Maria, e a gente não consegue descobrir o que pode, e tem tanta coisa nova que a gente não sabe o que vem aí. Eu queria falar um pouco disso, quer dizer, há algum parâmetro quando a gente chega naquela livraria cheia de coisa para poder escolher algo para os nossos filhos? Queria falar um pouco disso. Bom, para falar disso é bom a gente começar por um lugar que eu sempre costumo, quando eu converso com os pais, eu vou começar desse lugar, que eu acho que é um lugar que dá para entender bem o que eu vou falar depois, né? Tá. Se existe uma situação de encontro antes de dormir que ela é muito especial e que é completamente diferente dos encontros que a gente costuma ter com os nossos filhos durante o dia, no dia a dia. Então eu fico pensando assim, se uma mãe já parou para pensar alguma vez, que quando a gente encontra o filho logo de manhã cedo, qual é a voz que sai da gente? É uma voz que é só de cumprir coisas. E a criança, a gente não tem noção de que os filhos da gente estão com aquela voz dentro da cabeça deles já, todo dia repetida, a gente não tem noção que já escovou os dentes? Olha a bagunça que você deixou, cadê? Já fiz lição? Olha, não deixa nada no prato. Essa voz, ela é absolutamente monótona, repetitiva, e ela é uma coisa que a gente tem que fazer, tá certo? Faz parte, né, do pacote de ser mãe. Do papel, né, que não tem como. Só que quando a gente chega de noite, por mais que a gente esteja cansada, por mais que a gente esteja com a cabeça cheia de problemas e coisas que a gente viveu o dia inteiro, no momento é como se a gente tivesse uma chave mágica. Quando a gente fala, era uma vez, é outra voz que vem. E essa voz a criança recebe com o coração inteirinho dela aberto, com uma outra mãe, com um outro pai, que ela conhece, só que ela não tem oportunidade de acessar durante o dia, porque é impossível com tudo que a gente tem de tarefa. E além disso, quer dizer, essa voz, ela é como se ela viesse de um lugar da gente, que é um lugar que todo ser humano tem, que toda mãe tem, que todo pai tem, que não precisa ser contador de história, não precisa ter... Mas esse é o parâmetro, quer dizer, o lugar da experiência interna do encontro dentro do imaginário. Agora eu vou ter que fazer uma pergunta que sai um pouco do nosso objetivo, mas eu vou ter que fazer. Que a gente está vivendo uma fase onde essas mães chegam muito tarde do trabalho. E aí, às vezes, umas têm umas culpas infernais com isso. O contar história com meu filho dormindo, vale? Claro. Essa voz, esse encontro... Vale para filho dormindo, vale para filho na barriga, vale para criança em UTI, em coma. Ai, que delícia. Porque você não sabe, é uma voz que está encontrando um ser humano onde quer que ele esteja. E isso eu tenho certeza, quer dizer, é difícil de falar essas coisas assim, mas é que eu já vi isso muito acontecer. Você tem certeza, né? Mesmo, apesar de não falar? É bom não falar, né, essas certezas, assim, mas de qualquer forma, o encontro humano é muito misterioso, tem muitos lugares, não é explicação que dê conta de um encontro verdadeiro entre um pai, uma mãe, um filho, etc. Né? E eu tenho tido essa experiência de contar histórias para minha filha, assim, à noite, e é um encontro com a gente mesma, né? É um encontro que a gente vai buscando e assim, eu acho que são vários encontros, né? Com a própria história, com a história que vai virando... mexendo e revirando com a gente mesma, com o filho, é muito legal. E requer um esforço, porque o tipo de vida que a gente leva faz a gente sair desse lugar.
de buscar as coisas importantes da vida. E não é culpa da gente. Não adianta a gente sentir culpa, é tudo à nossa volta. É igual quando a gente tem que fazer um exercício, um exercício de respiração, um abdominal quem faz. Você resiste até o último segundo. A hora que você faz, quando acaba, você se sente tão bem. Tão bem. Nossa, né? Mas para chegar a sentar, para fazer, Demora. é impossível. Então a mesma coisa, tô cansada, olha só que absurdo, tem que contar uma história do meu filho essa hora, depois de trabalhar, tudo o que aconteceu. E aí você tem 1000 razões para não fazer. Mas existe, eu acho, essa chave, né? Que não é uma resposta, mas é uma chave interna que você abre, você se dispõe para encontrar seu filho naquele momento dentro do domínio do imaginário, que também tem isso, porque não é só um encontro. Vamos dar uma paradinha aqui.